Boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite aqui, na pessoa do senador Alessandro Vieira. É um prazer estar aqui. Esse aqui é o último dia, né, de audiências públicas. Eu acho que é um dia que a gente pode comemorar um ano todo de debates, né, sobre a reforma tributária. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje a transição e fiscalização, né? Então eu vou passar logo aos pontos, já que a gente tem somente 8 minutos. Por favor, o próximo. Eu queria colocar um ponto que a gente já tem trazido há bastante tempo, desde lá da Câmara, né? Quando a gente olha o cronograma de implementação da reforma, né, a gente vê que esperamos que até o final do ano a gente tenha as 2 leis complementares aprovadas, não é mesmo? Até o final do ano. E temos aí no próximo ano 6 meses para o regulamento, né? Então, antes de implementar, né, que a cobrança do IBS e da ABS esteja em vigor, tem todo o ano de 25. Então, temos o ano de 25, o regulamento que está previsto para o primeiro semestre, que sabemos que a Receita Federal que está aqui, doutora Adriana, Roni, junto com o CONFAS, os estados estão trabalhando em paralelo à lei complementar para agilizar o máximo possível aí a regulamentação, mas a gente sabe que o regulamento vai ser tão ou mais complexo do que a própria lei complementar, porque é o regulamento que entra no detalhe da operacionalização de tudo que vai ser implementado. Então, a gente sabe que o regulamento também vai demandar bastante discussão e esperamos aqui, no caso, uma consulta pública, alguma maneira das empresas e dos contribuintes poderem olhar o regulamento antes de implementar. Daí nós temos a segunda fase, que é a implementação da nota fiscal, né, simplificada, que está sendo desenvolvida também, cuja previsão é que ela fique pronta em outubro. Né, restando para as empresas e para os contribuintes 3 meses para a implementação do IBS e do CBS. Quando a gente fala em operações simples, poucas notas por mês, ok, mas a gente tem, por exemplo, no GETAP, nós temos os 85 maiores grupos econômicos do Brasil. A maioria deles atua nacionalmente, com várias filiais em vários estados, né? E realmente fica muito desafiador você pensar que é possível ou viável se implementar em 3 meses toda esse novo modelo. E a questão não é nem de carga tributária, de pagamento de tributo, né? O que a gente tem alertado muito, temos trabalhado com as empresas de tecnologia, sistemas. É só uma questão de sistemas, não é uma questão de pagamento de tributos, né? Então, assim, as empresas estão preocupadas porque nós não temos no país, né, empresas de software warehouses para atender todo o país entrando no mesmo dia, né, em janeiro de 26, emitindo as notas e etc. E um outro detalhe também, a gente pensa, não, mas vai ser simples daqui para frente, sem dúvida, se espera que a nota fiscal seja mais do que suficiente, com split payment e que tudo esteja funcionando. Tem um detalhe, as empresas vão ficar com uma transição de 10 anos, então, além de você implementar esse novo modelo, eles têm que ajustar toda as notas, os preços, as operações que elas já fazem hoje e tem que combinar, né, todo o jogo e como é que isso vai ficar. Então, existe um pouco de preocupação aí, bastante preocupação das empresas. Pode ser que algumas não consigam implementar. Qual que é a sugestão que a gente deu? Não vamos mudar o prazo. O ideal seria mais um ano, acho que é consenso de todos, se tivesse mais um ano para poder implementar, fazer testes de sistemas, né? Tem todas as legislações, por exemplo, de regimes especiais para serem adaptadas, validadas para o CONFAS, tem muito trabalho ainda para poder implementar. Ou prorrogar para 27, ou dispensar pelo menos as multas no primeiro ano, porque algumas empresas não vão ter sistemas suficientes para implementar, ou ainda transformar 26 um ano de teste, de piloto, que é o que vai acabar acontecendo na prática, né? Empresas que vão conseguir entrar, outras empresas não conseguem entrar, e você poderia considerar, sem mudar o prazo, né, que está garantido de 26, mas que faça como um ano de teste, de piloto, para as empresas que conseguiriam estar aptas para poder já estar operando no novo modelo, né? Então, com relação à implementação, esse é o primeiro ponto, né? Seria muito importante que a gente tivesse aí uma consideração ainda nesse sentido. Acho que não entrou ainda em nenhuma emenda nem nada, mas é uma preocupação real de que as empresas podem não conseguir estar aptas para estar faturando já no 1º de janeiro de 26. O segundo ponto que a gente queria colocar primeiro, a gente viu uma preocupação bastante grande, né, com relação à garantia, né, de todos os créditos que as empresas têm hoje com base no regime atual, né? Isso a gente não pode dizer que os PLs não trataram, 108 tratou do ICMS, o 68 tratou dos créditos de PIS, COFINS, então a gente tem só pequenos ajustes aqui para comentar, para garantir, né, que realmente esses créditos todos sejam restituídos. Não é pequenos os valores envolvidos, né? A gente tem um regime
miojo atual, onde as empresas têm um monte de créditos a receber, não é tão rápido como se pretende fazer, né, com o split payment, para receber logo de volta. Então, é demoroso, é custoso receber esses créditos. O primeiro dele para PIS/COFINS, ele prevê realmente todos os créditos que as empresas tenham na hora que vira a chave, está garantido os créditos apurados no regime anterior. Seria interessante, discutindo, né, com a CERT, com a própria Receita, etc., sim, os créditos decorrentes de ações judiciais, que ainda vão levar anos para serem discutidos, pode ter créditos que vão ser decorrentes de ação judicial, poderia estar expresso a garantia do uso desses créditos e lançamento desses créditos, para que você não tenha aí a possibilidade de lá na frente, quando se terminar essas ações judiciais, você não tiver como operacionalizar esses créditos, porque você não tem mais o PIS/COFINS, então você precisaria ter aí um ambiente para poder receber os créditos de PIS/COFINS decorrentes de ação judicial de maneira expressa. Isso seria importante ter, né? O IPI, no PL 68, os créditos de IPI não vieram no próprio PL, né? A gente discutiu, mas por que não, né? As empresas continuam, as que não têm, né? Ainda, apesar de ser extinto, algumas operações continuam com o IPI. Por que será que não estava no texto original, né, a garantia dos créditos de IPI? Então, vocês podem ver que foram apresentadas aí algumas emendas, né? Tem 3 emendas apresentadas para deixar expresso que também, eventualmente, se tiverem créditos do IPI, que eles também sejam garantido a sua compensação e restituição. E é importante estar expresso, né? Porque depois não vai estar, aí não estava expresso, quando o PIS/COFINS está expresso, o IPI não está expresso, então não tem direito. Não custa nada a gente colocar o de crédito de IPI. E aproveitando, falando de créditos e etc., né? O grande dor aqui do calcanhar de todos são os créditos de ICMS, né? Existe aí uma regulamentação bastante complexa para monetizar, homologar, lançar, para você poder ter aí os créditos no final de 32, e o pleito aqui seria garantir que a legislação do ICMS não sejam trocados na véspera da virada da moeda, porque o que diz a PEC, o que diz o PL, é de que você vai permitir a utilização com base na legislação que estiver em vigor. Daqui até lá tem 9 anos de possíveis mudanças de legislação e a gente precisa garantir que, de fato, daqui a 9 anos ou 8 anos que seja, as legislações estaduais não mudem os critérios e os requisitos e as empresas não consigam ter direito aos créditos do ICMS. Isso seria uma medida de proteção bastante interessante. Como já estou com um prazo um pouco... É muito curto o prazo aqui. Eu queria passar direto para o REF, o REF, que é o nosso prioridade, que eu queria tratar. O REF é um regime especial que foi criado de fiscalização, né, no PL 68. Ele vai muito bem, né, porque o que se pretende na reforma agora é que a gente não tenha mais sonegação, que a gente não tenha mais fraudes e etc. Então, ele traz várias hipóteses onde você consegue enquadrar os contribuintes que se comportarem de maneira contrária ao pagamento de tributo. Então, não emitir nota fiscal, não ter registro de nota fiscal, fazer contrabando com mercadorias, ele vai muito bem. Até o inciso número 5, que é a grande preocupação aqui de todos, que diz infrações reiteradas à legislação tributária. E só nesse inciso específico. E o que é reiteradas? 2 autos de infração, em 5 anos você pode ter o enquadramento no REF. Claro que esse enquadramento no REF vai ser pensado e etc. Qual que é o grande problema aqui? Infração na legislação tributária é tudo. Então, o que a gente está propondo aqui de uma maneira simplificada, só para explicar o conceito, né? Todo ele tem a natureza de um devedor quanto mais. Ele trata de todas as hipóteses de um devedor quanto mais. Então, seria razoável, até porque no 108, que é o outro PL que deve chegar aqui depois, você tem as infrações da legislação normal. Então, você tem o REF no 68 e o 108. Então, deixa o 68 as infrações dolosas e deixa no 108 as infrações. Qual é a sugestão aqui para encerrar? Né? Para a gente trabalhar melhor esse inciso 5, no sentido de que a infração à legislação tributária seja aquela com o intuito de fraudar o fisco na mesma natureza das demais. Porque, senão, aqui a gente vai ter um regime especial que é muito duro, vai ser tanto um regime para a Receita quanto para os estados e municípios e que pode realmente colocar as empresas e os contribuintes numa situação complicada. Só para vocês entenderem aqui por que a gente se preocupa com isso. A multa vai para 150 dobrada, então é 75 mais 75,
para quem for enquadrado no REF. Você tem fatos geradores até diários, se for o caso, para pagamento do tributo do IBS e da CBS. Você pode perder a espontaneidade, ou seja, você já não, estando em fiscalização, você já não pode fazer a denúncia espontânea, por exemplo, e recolher o tributo sem multa. Então, a nossa sugestão aqui é flexibilizar um pouco o REF, já tem emendas apresentadas para que a gente tenha aí um ambiente um pouco mais tranquilo e adeque o REF aqui ao que se pretende mesmo, que é ir atrás daquele que vai fraudar a legislação. É isso, senador. Obrigada e desculpa aí passar o tempo.